de receber. Compra o seu aí. Ô baiano bonito do sertão, mas eu trago meu gado no ferrão. Baiano chapéu de couro, babicacho de cordão. Quem te deu a confiança, mano, de entrar nesse salão? Ô baiano bonito do sertão, eu trago meu gado no ferrão. Baiano chapéu de couro, babicacho de cordão. Quem te deu a confiança, mano, de entrar nesse salão? Salve, seu baiano da encantaria do Maranhão. Salve o Maranhão, todos os seus encantados. Axé. Arrumba o boi. Arrumba o boi. Arrumba o boi. Exu Senhor. Laroye. Soldado. Guerreiro. Guardião de templos, tesouros e do portal da sabedoria. A ti rendemos homenagens pelo que sois e pelo que representas para todos nós. Sois a ligação entre nós e o Orum, o céu. Grande missivista, grande mensageiro, grande executor, perfeito de todas as tarefas que lhes são confiadas. Sois as estradas, as embarcações aéreas, terrestres, marítimas e fluviais, meios através dos quais nos deslocamos sobre a face da terra. Sem ti não chegamos a lugar nenhum. De todas as forças espirituais que carregamos, sois a mais próxima, pois comes, amas, bebes e odeias conosco. Sois aquele que, com autorização de Ogum, tens a chave de todas as portas, de todos os portais, inclusive da porta do céu. Por isto tudo posto, eu te rogo, ó Exu Todo-Poderoso, abre-me a porta do dia de hoje e sejas o meu, o seu, o nosso guardião. Axé, assim seja. Está entrando no ar mais um programa Brasil Candomblé Verdade. Através deste que os senhores veem e ouvem o Babalorixá, o Vodumo, o advogado, o jornalista João Batista de Airá, diretamente aqui do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. Hoje, dia 31 de julho de 2018, ano de Nosso Senhor. Muito bem, hoje nós trouxemos um tema que, embora inicialmente tenha um mote jurídico, mas ele, em essência, diz respeito ao nosso atuar espiritual em todos os nossos segmentos afro-brasileiros. Na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé de Caboclo, no Xambá, no Umbandomblé, no Candomblanda, enfim, no tambor de mina, no espiritismo também,
é bom a gente deixar bem claro, porque o Espiritismo ele também está dentro desse contexto, porque dentro do nosso segmento afro-religioso, tudo é espírito, tudo é força espiritual, visto que nós movimentamos as forças do universo através dos espíritos de luz que nos foram mandados pelo nosso grande Pai Olorum para nos ajudar a carregar os nossos fardos, para aliviar as nossas dores, para minorar os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades. Então, escolhemos um tema que está lá no meu blog, que é o Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com. Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com. Tá? Então eu pensei esta matéria escrita que está lá e hoje nós vamos opinar sobre esta matéria porque ela é de suma importância para todos nós, conforme eu já disse. Muito bem. Dito isto posto, no dia 21 de junho passado, o Tribunal Regional Federal, aqui no Rio de Janeiro, proferiu uma decisão da seguinte forma, que a imprensa divulgou da seguinte forma: TRF, Tribunal Regional Federal, mantém vídeos da Universal, quer dizer, da Igreja Universal, que ligam religiões africanas ao diabo. Ou seja, a notícia fala de vídeos que estão sendo veiculados nas redes sociais e que vinculam as religiões, embora eu seja contrário a essa palavra, eu não me coloco dentro desse bojo de religião, até por razões que eu aqui já explicitei. Tá? Mas vamos nos ater ao noticiário. Muito bem. O TRF entendeu que pregação de pastores não é ofensiva, pelo fato de associar determinada religião a entidades demoníacas. E que pode gerar repulsa pelo caráter depreciativo em relação a outra crença. A outra crença. Muito bem. Mas esse tipo de prática consiste apenas em tentativa, segundo ainda a decisão, ainda não transitada em julgado. Transitado em julgado é aquela decisão para a qual não cabe mais recurso. Muito bem, voltemos ao noticiário. Em relação a outra crença, mas esse tipo de prática consiste apenas em tentativa, segundo o entendimento do TRF, esse tipo de prática, ou seja, do segmento da religião evangélica ligada à Igreja Universal, que é o caso específico aqui, que a notícia abrange, consiste apenas numa tentativa de converter fiéis, ou seja, atacar as religiões como adoradoras de demônios,
seguidores de postulados demoníacos e etc., consistiria apenas numa tentativa de converter fiéis sem necessariamente suprimir direitos fundamentais. Tá? O que são direitos fundamentais? Direitos fundamentais são aqueles que estão garantidos lá na Constituição Federal. Tá? Muito bem. Assim, desta forma, entendeu a quinta turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que abrange o Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo, ao negar e manter disponíveis, ou seja, ainda circulando no canal YouTube, tá, estes vídeos. O autor dessa ação contra a divulgação dessas matérias ofensivas ao segmento afro-brasileiro religioso é o Ministério Público Federal. Não foi nenhum zelador de orixá, não foi nenhum advogado ligado a nenhuma associação espírita, a nenhuma federação, a nenhuma confederação. Não, foi o Ministério Público Federal que tem o poder de custo legis. O que é custo legis? Custo legis é o defensor da lei. Então o Ministério Público, munido dessa sua capacidade, tá, de defender a lei e a sociedade, tá, entendeu que há uma ofensa nesse tipo de trabalho que está sendo apresentado pela Igreja Universal, que agride o segmento religioso afro-brasileiro. Muito bem. O Ministério Público, conforme eu disse, torno a repetir, tem a intenção de excluir o material da internet, alegando que um pastor que venha a ser um preposto da Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo, responsável pelo programa denominado de, abre aspas, duelos dos deuses, fecha aspas, vem ofendendo praticantes de religiões de matriz africana. De acordo com os procuradores da República, ou seja, de acordo com os representantes do Ministério Público Federal, eles definem outras religiões como forças, eles, quer dizer, os divulgadores dos tais vídeos que ainda estão a circular aí nas redes sociais, pela internet, essas pessoas definem outras religiões como forças das trevas, que exorciza pessoas, abre aspas, possuídas por demônios que se autodenominavam, tá, segundo a matéria atacada pelo Ministério Público, orixás, que se autodenominavam orixás, e as faz repetir frases como, abre aspas, eu, caboclo, cobra coral, sou um frouxo fracassado, fecha aspas, tá? Então, essas palavras, essa última frase aqui,
uma das que estão inseridas dentro desses vídeos ofensivos ao nosso culto afro-religioso, que motivou o Ministério Público a entrar com uma ação específica para retirar do ar, tá? Para, com isso, evitar o acirramento, tá? De religiões, até porque nós vivemos em um país laico. Um país laico é aquele que não tem uma religião oficial, que é o caso do nosso Brasil. Muito bem, a ação civil pública foi movida contra a Igreja Universal do Reino de Deus, contra o seu preposto, ou seja, o pastor que está à frente do programa Duelos dos Deuses, né? Contra o Google Brasil, que é o dono do YouTube, através do qual são divulgados os vídeos, tá? E o Facebook do Brasil. A liminar já havia sido negada em primeira instância. Primeira instância é aquela primeira fase na qual é apreciado um pedido de qualquer cidadão, em qualquer tipo de ação. Muito bem. O Ministério Público requereu uma liminar para que de imediato fosse retirado do YouTube, do Facebook, das redes sociais, esses vídeos ofensores ao nosso segmento afro-religioso brasileiro. Muito bem. Todavia foi negado pelo TRF. Em vista disso, o Ministério Público Federal interpôs agravo de instrumento. Agravo de instrumento é, como o próprio nome diz, um recurso que é interposto em regra contra decisões interlocutórias. Então, traduzindo em miúdos para vocês, o que são decisões interlocutórias? Porque nós temos as decisões interlocutórias e as decisões terminativas, ou seja, as sentenças. As decisões interlocutórias, tá, cabe o agravo de instrumento. E as decisões terminativas, ou seja, as sentenças, cabe apelação à instância imediatamente superior. Muito bem. A lei diz que só cabe agravo de instrumento quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, que é o nosso caso. O Ministério Público entendeu, quando interpôs agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória, de não conceder a liminar para retirar do ar esses vídeos ofensivos ao nosso segmento afro-religioso brasileiro. Muito bem. Por quê? Porque esses vídeos têm o condão, têm o liame de causar uma lesão grave e de difícil reparação, porque vale aquilo que inicialmente foi dito, que lançou a semente da dúvida, que plantou a semente da discórdia, que plantou a semente do ódio contra um determinado segmento religioso. Então, daí o pedido de liminar. Quer dizer, liminar é aquilo que o cidadão, o autor da ação, pede para que o juiz conceda, para que de imediato o réu, o acusado,
se abstenha de continuar praticando aquele ato ofensivo contra o autor, os autores. Muito bem, o que foi negado logo de pronto pelos juízes, por um dos juízes do TRF. Muito bem. Evidentemente que o Ministério Público entende que os vídeos ofendem, disseminam o preconceito, disseminam a intolerância, disseminam a discriminação e difundem o ódio, a hostilidade, o desprezo e a violência. O órgão federal, autor da ação, Ministério Público, argumentou ainda que os responsáveis pelas postagens na rede do YouTube, Facebook, violaram o direito de proteção à consciência e às crenças dos praticantes das religiões afro-brasileiras. Além de sustentar que o marco civil da internet, que é a Lei 12.965 de 2014, garante o acesso a qualquer um do povo aos registros e à retirada dos conteúdos da rede, desde que esses sejam ofensivos à pessoa ou à instituição ou instituições indistintamente. Evidentemente, como o caso ainda está sob júdice, a Justiça ainda terá de julgar o mérito da ação, porque o que foi decidido até agora é em caráter provisório, não é definitivo. Tá? Não é definitivo. Muito bem. Mas é mais uma briga. E nós temos que nos regozijar, porque quem comprou essa briga para nós foi o Ministério Público Federal, porque vislumbrou ali a fumaça, o que nós chamamos de fomus bonis iuris, a fumaça do bom direito, tá? De uma instituição ou de instituições agredidas, vilipendiadas, como nós estamos sendo, visto que os tais vídeos continuam sendo veiculados pelas redes sociais. Muito bem. Este é o mote do nosso programa de hoje. Vamos analisar, vamos dissecar e vamos opinar e fazer algumas comparações, tá? Muito bem. Independente de qual seja o resultado do agravo de instrumento, que eu rezo, peço ao meu Pai Xangô, ao nosso Pai Xangô, que é o Senhor da Justiça, para que ele interceda junto à segunda instância para modificar essa decisão e que esses tais vídeos sejam retirados das redes sociais. Todavia, como jornalista,
opinativo, como advogado, como operador do direito, há 32 anos, como babalorixá, há pelo menos 50 anos, com casa de orixá aberta. Eu me sinto possuidor da autoridade de expor aqui alguns questionamentos que a gente também não pode deixar de expor. Porque para tudo existe uma razão. Pelo lado dos nossos ofensores, esses pastores que fizeram essas comparações esdrúxulas, né, que não tem nada a ver de verdade, entendeu? Tá? Quer dizer, soa, para mim, soa até como jocoso, como risível, como palhaçada, o que eles estão veiculando nesses tais vídeos, através dos quais eles têm a intenção de nos vincular a uma religião. Não somos religião, somos um segmento afro-brasileiro religioso, embora muitos queiram se considerar religião. Muito bem. Até porque existem alguns elitistas que dizem que para que nós sejamos considerados religião, nós teríamos que ter, tá, pelo menos uma Bíblia, ou um texto, ou um livro, tá, que fundamentasse a nossa origem, de onde nós viemos, tá? Então, com base nisso, eles não consideram a nossa religião, o nosso segmento religioso como religião. Bem, eu, sinceramente, particularmente, como praticante do candomblé, da umbanda, do tambor de mina, do candomblé de caboclo, da quimbanda, eu não dou a isso a menor importância, até porque o nosso culto, ele não, quando ele surgiu, antes de surgirem outras religiões, o cristianismo, o brahmanismo, o islamismo, o nosso segmento religioso já existia, que era o chamado culto animista. Então, o fato de não nos considerarem religião ou não, isso para mim, tá? E eu espero que seja para vocês, isso não vai modificar nada no nosso dia a dia, na nossa casa, nas nossas práticas espirituais. Não vai modificar nada, 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 nada. Preste bem atenção. Não aqui desmerecendo esse trabalho maravilhoso, porque demonstra que nós vivemos numa democracia e que alguns órgãos estão ali vigilantes, tá? Quando ocorre esse tipo de agressão à sociedade ou alguns dos seus segmentos societários. Muito bem. Dessa forma, analisando bem eu não vou dizer malditos, eu vou dizer benditos. Esses benditos vídeos postados lá, segundo a matéria, que tem como autor o Ministério Público Federal, de uma certa forma, de um viés contrário, ele até nos favorece a partir do momento em que
Se não fosse esses tais vídeos, nós aqui não estaríamos aqui na condição de formadores de opinião, discutindo referida matéria e também rediscutindo o nosso comportamento dentro da espiritualidade afro-brasileira. É muito importante. Então, da mesma forma como essa igreja eletrônica, evangélica, autorizou que um dos seus prepostos, um dos seus pastores, preposto é aquele que obedece ordem, tem um vínculo empregacional ou empregatício com alguém maior do que ele, ou seja, o dono de uma empresa. Muito bem. Essa pessoa, com certeza, foi ali porque foi mandado, é o que nós diríamos num linguajar comum, o chamado pau mandado. Então lá ele deitou lá as falações dele, as baboseiras dele, as ignorâncias dele, porque eles não têm qualquer conhecimento de causa. O que me irrita mais ainda não é aquilo, não foi porque não acabou ainda. É aquilo porque continua sendo veiculado. Então, o que me causa espécie e revolta, porque isso que eles estão veiculando, de uma certa forma, para mim, raciocinem comigo, tornem-se, junto comigo, formadores de opinião. Então, vejam bem, e tudo isto em nada vai modificar o nosso dia a dia. O que, na realidade, a gente consegue pensar desses tais vídeos que nos acusam de adoradores do demônios, de culto demoníaco, e que orixás são demônios, e que o caboclo coral tem que dizer que ele é um covarde. Quer dizer, é uma bestialidade tão grande, tá entendendo? Que nós que vivenciamos o dia a dia de uma casa de orixá, nós sabemos que isso não nos atinge, né? Não nos atinge. Eu não vou chegar a dizer aquela velha frase já bastante rebuscada, que diz assim: o que vem de baixo não nos atinge. Até porque eu não concordo, porque tanto que vem de cima, que vem de lado ou que vem de baixo, nos atinge. Porque se você está num plano superior,